Fala, gente. Professor Irã aqui na área para mais uma aula de Química Geral 1, né? Na aula de hoje, vamos iniciar falando aqui sobre os espectros atômicos dos átomos, tá? Isso tem tudo a ver com o conteúdo que estamos estudando atualmente, certo? Vamos fazer um breve resumo histórico para entendermos por que vamos estudar os espectros atômicos agora nesse momento, tá? Nas aulas anteriores, vimos os modelos atômicos, paramos de estudar a parte do modelo de Rutherford, né, o declínio do modelo de Rutherford, que ele não explicava por que os elétrons ficavam fixos ao redor do núcleo, porque eles não caíam, entravam em choque com o núcleo de acordo com o que previa as leis da física na época, certo? Então o modelo de Rutherford não conseguiu explicar por que os elétrons ficavam fixos ou orbitando ao redor do núcleo, tá? Isso levou ao declínio do modelo de Rutherford. Outro problema da época, que já havia sido estudado há bastante tempo, era os problemas relacionados com os espectros de emissão dos átomos. Por que os experimentos da época não conseguiam explicar esses espectros atômicos de emissão? Tá? Então hoje a gente vai abordar um pouco dos espectros atômicos para contextualizar com o desenvolvimento da teoria atômica. Tá? Os espectros de emissão, na verdade, essa parte da luz, a luz solar, ela possui componentes de cores diferentes que podem ser recombinados para produzir a luz branca, né? Que é aquela historinha da luz branca, quando ela passa através de um prisma, o prisma consegue decompor todas as luzes que formam a luz branca. Então a luz branca ela é formada por todas as outras luzes de outras cores. Então esse fenômeno já tinha sido estudado desde Newton, lá no século XVII. Já os espectros de emissão, é, eles são, na verdade, espectros contínuos, como por exemplo o da luz solar. Você consegue perceber que ele tem uma continuidade de todas as cores, é como se fosse uma cor grudada ou colada na outra, certo? É algo contínuo, não tem intervalos. E também os espectros de emissão, eles podem se apresentar como espectros de linha da radiação emitida pelas substâncias. Já os espectros de linha, na verdade, eles não são contínuos, né? Obviamente eles são linhas, tem os espaços em brancos. Então, a parte de espectro de emissão, ela pode ser dessas duas formas, tanto o espectro contínuo quanto de linha. Espectro contínuo são os espectros da luz solar, como eu acabei de falar, então está sendo repetitivo. E o espectro de linha são os espectros atômicos, tá? E naquela época, os cientistas, os pesquisadores, estavam naquela época tentando explicar por que o espectro da luz solar era contínuo e já o espectro da luz emitida pelos átomos, eles eram formados por linhas, tá? Por linhas específicas, de comprimentos de onda bem definidos. Então essa problemática aqui foi o que norteou os pesquisadores na época, os cientistas na época, tá? Então aqui eu já estou falando além do problema do modelo de Rutherford, eu já estou falando de outro problema que os pesquisadores e que o modelo atômico que tinha na época não conseguia explicar. Que foi justamente esse problema, com problemas posteriores, que levaram ao desenvolvimento de um novo modelo atômico, que é o modelo de Bohr que a gente vai ver lá na frente, tá? Só que antes de chegar no modelo de Bohr, a gente precisa ver todo o contexto antes de chegar no modelo de Bohr, todos os experimentos e todos os problemas que levaram a surgir os experimentos, tá? E aí quando surgem os experimentos, surgem os resultados provenientes dos experimentos e aí é possível prever ou formular um novo modelo atômico, tá? Então os espectros de linhas que a gente já tinha visto lá nas aulas presenciais, eles são bem básicos. Quem primeiro estudou isso foi um professor de química chamado Balmer. Ele, ele formulou uma ele formulou uma equaçãozinha básica, empírica na época, que conseguia relacionar os comprimentos de onda com números inteiros. Ele conseguia relacionar as frequências com números inteiros, certo? De cada transição aqui dentro do espectro atômico. Deixa eu ver se eu acho um laser. Tá, certo? Então, Balmer foi o cara que primeiro propôs uma relaçãozinha empírica para achar as frequências de acordo com números inteiros e conseguia descrever as frequências aqui das linhas do espectro atômico de emissão do átomo de hidrogênio, tá? Aí, logo depois, o Rydberg já propôs uma equação similar de Balmer, só que um pouquinho mais sofisticada, também empírica, com ajuste experimental de acordo com a constante do próprio Rydberg, que também previa comprimentos de ondas, previa as frequências
das linhas espectrais dos espectros atômicos do átomo de hidrogênio. Então, esses espectros, antes de ter a explicação, é importante ficar claro isso, cara, porque isso aqui geralmente deixa muitas dúvidas. Antes de termos a explicação dessas linhas, esses caras aqui, esses cientistas, pesquisadores, eles já conseguiam calcular empiricamente as linhas. Só que eles não sabiam explicar, mas eles sabiam calcular, beleza? Tem muitos livros que apresentam essas equações e às vezes a gente não consegue contextualizar. Inclusive na aula presencial eu sempre falava, e aqui eu vou falar de novo, o problema dessa parte inicial aqui de química geral, que fala da estrutura atômica, é que são muitas informações, muita parte de textual, muita leitura, muitos acontecimentos, experimentos, e a gente às vezes fica perdido, não consegue contextualizar, tá? Em que lugar a gente está situado, certo? Por isso que toda vez eu fico repetitivo para tentar sempre recapitular todo mundo, recapitular o conteúdo para todo mundo, tá? Então, a gente tinha os espectros atômicos, que era um problema para ser explicado. Aqui a gente tem os cálculos parciais que previam a localização das linhas, mas não consegui explicar, tá? Aí aqui eu vou passar rápido, tem a própria equação de Rydberg com mais detalhes, que ela é utilizada até hoje, tem as várias constantes de Rydberg, como eu acabei de falar anteriormente, ela é uma equação que conseguia prever a localização das linhas com uma certa precisão, com precisão razoável para a época, ela ainda é utilizada até hoje. É óbvio que a constante de Rydberg sofreu alguns ajustes para a precisão que a gente tem hoje, comparado com aquela época de 1800 e cacetada, né, quase em 1900. Então a precisão que a gente tem hoje é diferente. Então a constante de Rydberg ela sofreu evolução. Aqui ela é mostrada em diferentes unidades, tá? Então lembrando, a equação de Rydberg ela prevê a localização das linhas, a frequência das linhas, tá? Ela é igual a constante de Rydberg vezes 1 sobre um número inteiro ao quadrado menos 1 sobre um outro número inteiro ao quadrado. Lembrando que esse número inteiro ao quadrado está relacionado com os níveis de energia que a gente vai ver mais na frente, certo? Com as transições eletrônicas, tá? E aqui está a constante de Rydberg em diferentes unidades. Lembrando que ela pode ser escrita de diferentes modos, né? Levando em conta, eu posso calcular a frequência, comprimento de onda, energia. Por isso que existe a constante de Rydberg em Hertz, porque eu uso ela quando eu estou usando a equação para frequência. Tem ela em Joule, que eu utilizo ela quando eu estou calculando a energia, com essa mesma fórmula. E tem ela em metros a menos 1, quando eu estou calculando o número de onda. É óbvio que, para mim, calcular qualquer uma dessas propriedades que eu falei, como energia, frequência e comprimento de onda, o número de onda, eu tenho que rearranjar de acordo com aquela equação lá, de E é igual a Hν, lá das ondas, né? E aí eu consigo calcular a grandeza que eu estou querendo aqui das transições eletrônicas dos espectros atômicos, tá? É óbvio também, é óbvio também que a gente começa a entender a presença das linhas espectrais se a gente supor a seguinte coisa, que as transições eletrônicas, elas na verdade elas ocorrem porque as transições eletrônicas elas ocorrem porque os elétrons eles estão em níveis de energias específicos. E aí quando ele parte para o nível acima, ele recebe energia. Quando um elétron recebe energia, seja ele uma forma de energia térmica, né, calor, ou energia elétrica, descarga elétrica, recebe um foto de energia, esse elétron ele muda de nível de energia e quando ele retorna, e esse retorno é chamado de transição, quando ele retorna, ele emite essa energia novamente por espaço. E ele emite essa energia em forma de luz ou em forma de onda, né? Então aqui está mostrado um elétron que estava aqui no estado inicial, no nível de energia inicial, ou primeiro, fundamental, e ele vai lá para o nível A, né, esse azul. Quando ele retorna para o nível inicial, ele emitiu aqui, ele emitiu fóton, ou ele emitiu energia, ou ele emitiu luz, como queiram chamar, com comprimentos de ondas específicos. Logo em seguida, quando esse elétron, digamos que a gente fala que esse elétron saiu do estado fundamental e veio para esse segundo nível, quando ele retorna, ele também emite energia, ou emite luz, só que já com comprimento de ondas maiores, né? Maiores, porque aqui a minha energia é menor que ele emitiu. Então, a gente consegue entender
A gente consegue entender a presença das linhas espectrais por conta disso, que ela ocorre através das transições eletrônicas, certo? As transições eletrônicas, elas liberam radiação eletromagnética, liberam luz ou energia, e essa luz é liberada sempre que o elétron passa de níveis específicos, certo? Níveis específicos de energia, certo? Então é por isso que o espectro é de linhas, porque as transições só ocorrem sobre níveis específicos. Por isso que existe uma linha em uma determinada região do espectro, outra linha em outra região, certo? Agora, se o elétron ele pudesse vir para qualquer nível de energia, esse nível não fosse específico, as nossas energias, com certeza, as nossas linhas não iriam existir, seria um espectro contínuo, certo? Então, lembrando, a presença de linha é porque os níveis de energias permitidos para o elétron ocupar quando ele é excitado são níveis específicos, tá? E quando ele faz a transição eletrônica, ou seja, quando ele retorna do nível excitado para o nível fundamental, ele emite essa energia, que ela é verificada através dos espectros de linha, ou ela é registrada através dos espectros de linha, tá? A observação de linhas espectrais discretas, ou seja, específicas, sugere que um elétron em um átomo só pode ter certas energias, que foi justamente a conclusão que eu acabei de mencionar anteriormente, que eu mostrei naquela figura, né? Então, a observação de linhas espectrais discretas, né, específicas, está me dizendo, está sugerindo que o elétron no átomo só pode ocupar certas energias, tá? Aqui nesse slide eu estou mostrando como aplicar a equação de Rydberg, tá? Eu peço que vocês depois acompanhem. Aqui é mais a parte matemática, eu não vou muito me ater nessa parte por enquanto, tá? É só ele calculando o comprimento de onda da radiação, de acordo com a equação de Rydberg. Então vocês podem parar o vídeo e tentar refazer, calcular, que isso aqui é importante, mas eu a princípio eu não vou comentar muito agora, quero falar mais da parte conceitual. Aqui é mais a parte de matemática, tá? Refaçam, qualquer dúvida me avisem. Aqui é mais outro exemplo da aplicação dessas equações que relacionam comprimento de onda, relaciona frequência com aquela equação lá com a equação que relaciona comprimento de onda, frequência e velocidade da luz, que a gente viu na aula anterior, certo? Então, o que eu quero deixar aqui para o vídeo não ficar muito longo é falar que na aula de hoje que a gente estudou os espectros atômicos, certo? Que os espectros atômicos, a explicação do porquê eles são formados por linhas, ao contrário dos espectros contínuos lá da luz do Sol, é porque as transições eletrônicas ou o elétron só pode ocupar níveis específicos de energia, tá? É óbvio também, eu estou falando muito óbvio como se fosse fácil, mas é claro que essa explicação que veio nessa parte aqui de transição em níveis de energia, eu já estou dando um pulo bem adiante, certo? Eu já estou dando um pulo bem adiante. Mas antes de chegar nessa explicação, antes de chegar aqui nessa explicação dos espectros, teve um longo caminho. Teve um longo caminho de outros experimentos e outros cientistas que a gente vai falar daqui a pouco, certo? Que aí já envolve o porquê que essas energias aqui são específicas, certo? Mas a princípio, o que eu quero deixar claro nessa aula de hoje aqui é que o aparecimento ou o estudo dos espectros atômicos era um problema que estava precisando ser resolvido na época, certo? E ele também ajudou ao desenvolvimento da teoria atômica, certo? É importante também, mais uma vez, lembrar que essas equaçõezinhas aqui, elas calculam com uma certa precisão as linhas espectrais, mas elas não explicam as linhas espectrais, tá? E eu vou encerrando essa aula aqui de hoje, volto na próxima aula, tá parecendo um programa de TV, toda vez que eu falo isso. Volto na próxima aula com mais um conteúdo relacionado aqui com o desenvolvimento da estrutura atômica, tá? Mais precisamente de estrutura eletrônica, que já estamos falando aqui, tá? Forte abraço a todos e valeu!